O vídeo com a análise da pesquisa do Datafolha vai sair hoje à noite, às 8 horas. Então se inscreva no canal, verifique se a sua notificação está ativada e deixe seu like, porque às vezes só com a notificação não é suficiente. O YouTube é muito volátil no seu humor. Ele tem uma volatilidade no humor muito maior do que a do meu cabelo, que tem dia que ele tá legal, tem dia que ele não tá. Então nós não podemos depender do humor do YouTube. Mas ontem eu fiz um vídeo que eu dizia que o governo Bolsonaro tem algumas questões em aberto. Questões com relação ao esquema das rachadinhas, do Fabrício Queiroz, do Flávio Bolsonaro, o envolvimento de Michele Bolsonaro nisso tudo e também questões envolvendo Paulo Guedes. E essas questões do Paulo Guedes são as principais. Bolsonaro ele vai seguir uma linha mais populista, batendo de frente contra o neoliberalismo, ou ele vai seguir os projetos de reforma do Paulo Guedes? Ou vai fazer um mix entre os dois? A situação é muito complicada, porque se Bolsonaro tirar o Paulo Guedes, ele pode perder o apoio da Fiesp, pode perder o apoio do capitalismo financeiro. Mas se ele mantiver Paulo Guedes, Guedes é um entrave para as reformas que Bolsonaro quer fazer, e aí quando eu falo reformas, são reformas populistas, obras, essas coisas. Reformas estas que podem fazer com que ele seja reeleito com muito mais segurança em 2022, porque a própria pesquisa de hoje mostra isso. Mas Guedes ele não é tão desenvolvimentista assim como a parcela dos militares. E ele atrapalha esses planos eleitorais de Bolsonaro. Porque você pode vencer um jogo de futebol, fazendo uma alusão, com 1-0 aos 45 do segundo tempo, ou você pode fazer 5-0 no primeiro tempo. Ambas as partidas elas vão te dar 3 pontos, vão te resultar na vitória. Só que uma vitória por 5-0 é muito mais tranquila, é muito menos desgastante. E com a debandada do governo, ou com a debandada da pasta que Paulo Guedes teve, 7 secretários já saíram da pasta, muitos começam a dizer que Paulo Guedes não tem uma vida tão longa assim no governo. Em 2019, nós tivemos um PIB pífio de 1,1%, um crescimento ridículo, abaixo de 2018 e 2017. Imperdoável para Paulo Guedes. E na virada do ano, a paciência de Bolsonaro ela já não estava mais tão grande assim com Guedes. Alguns diziam que Guedes tinha até o meio do ano para apresentar algum tipo de melhora econômica. E isso não aconteceu porque veio a pandemia. Se Bolsonaro não poderia ou não pode se reeleger sendo cacifado pelo crescimento econômico que foi prometido por Guedes, ele precisa ir por uma linha alternativa, e aí indo para o populismo de direita. Mas a paciência de Bolsonaro já não estava muito elevada com Paulo Guedes. Muitos diziam que ele poderia sair agora no meio do ano. E mesmo com a pandemia, a paciência de Bolsonaro está bem baixa. Essa é uma notícia do blog do Vicente Nunes, do Correio Brasiliense. Ele fala o seguinte: paciência de Bolsonaro com Paulo Guedes chegou ao limite, saída do ministro será acelerada. Quem esteve com o presidente Jair Bolsonaro nos últimos 2 dias ficou surpreso com a forma como ele se referiu ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O nosso anãozinho boca de graxa que mora embaixo da mesa do gabinete de Bolsonaro nunca falha na hora de soltar as suas fofocas. O presidente está irado com as declarações do ministro sobre os riscos do governo furar o teto de gastos. Bolsonaro deixou claro que a paciência dele com Guedes chegou ao limite. Todos, sem exceção, no entorno do presidente, consideraram as falas de Guedes totalmente inapropriadas neste momento. Mas, mais do que o ministro ter admitido que está havendo uma debandada na equipe econômica, o que realmente foi considerado avassalador por Bolsonaro foi o subordinado ter levantado a possibilidade de impeachment dele. E por quê? O impeachment de Bolsonaro dificilmente vai vir pelas esquerdas. As esquerdas estão desarticuladas, não há um levante popular contra Bolsonaro. Na hora que houve essa oportunidade, a esquerda não abraçou os movimentos de rua, uma falha gravíssima da esquerda. Mas pode ser que o impeachment venha pela própria direita, pelos neoliberais, pelo capitalismo financeiro. E por quê?
Porque essas pessoas, elas dependem financeiramente do capitalismo financeiro, do rentismo. Se Guedes sair, pode haver uma debandada do mercado, ou um tumulto no mercado, como o próprio Vicente fala aqui no texto dele. Guedes é um arauto do capitalismo financeiro dentro do governo Bolsonaro. Prometeu fazer as reformas e agora ele precisa entregar. Sem Paulo Guedes, o governo Bolsonaro ficaria um governo desenvolvimentista? Ficaria um governo intervencionista? Ou ficaria um governo de esquerda? Claro, não é um governo de esquerda, mas na cabeça das pessoas que não entendem nem o que é comunismo, o que é muito menos liberalismo, alguém que faz projetos como o Bolsonaro do Bolsa Família, intervenção do Estado para a construção de obras, seria alguém mais voltado à esquerda, ou alguém que rompeu com o pacto liberal. E isso, claro, poderia forçar o capitalismo financeiro a se mobilizar, a se movimentar nos bastidores e também com os deputados para acelerar um possível processo de impeachment. Com o Bolsonaro tendo ali a sua aprovação de 30%, isso ficaria agora de quase 40%, um processo de impeachment ficaria mais difícil por conta do apoio popular. Mas esses 30% ou 40% de hoje não são tão fiéis assim a Bolsonaro como eram os outros 30%. Não eram tão barulhentos assim. Mas temos que continuar esperando e ver a respeito da saída de Paulo Guedes. Eu já deixei a minha opinião sobre Paulo Guedes. Não é um grande economista, mas é um grande investidor. Rico, não precisaria estar no governo. Não precisa passar pelas humilhações constantes que ele passa. Talvez por ego, para querer mostrar para a FGV e a PUC do Rio que ele não é um completo incapaz, porque ele não foi aceito numa das cadeiras nas duas faculdades. Talvez ele queira ser ministro da Economia para provar que todos estavam errados. Mas o que Guedes é hoje, se não uma piada? Ele deveria sair para poupar a sua imagem e não passar mais tantos dessabores. 20 horas hoje, análise da pesquisa do Datafolha. Curta, se inscreva, compartilhe e ative as notificações.